E o PT avalia que a CPI do MST, né, já foi lida pelo Arthur Lira, que, aliás, está de mal com a missal na panela do mingau com o Pacheco, né? Eles não se falam mais. Então, o Lira está num jogo mais duro com o governo. Os petistas avaliam que a CPI do MST pode ser mais prejudicial para o Lula do que a do 8 de janeiro, que é uma CPMI. O Lira, ele diz que não quer pôr ninguém do PT em cargos de comando. E, como eu disse agora há pouco, da mesma maneira que se quer descobrir quem financia esses verde-amarelistas, né, sem CNPJ, a função desta CPI é a mesma que da CPMI, descobrir quem financia o pessoal com a bandeira do MST, que o MST diz que não tem nada a ver. Então, vão se descobrir. Vai se descobrir quem financia, onde vivem, o que comem, quem compra Hilux, se a Luana Berdinazzi realmente faz parte do grupo, né? Se Bruno Mezenga ajudou ou não ajudou. Obsessão. O que eles acham do senador Caxias. Lembra do personagem? Ele morreu no final, né? Ai, foi tão triste aquela cena. Uma das cenas mais tristes da teledramaturgia brasileira, para mim, foi a morte do senador Caxias. E tocava uma música assim, meio sacra. Ali caía, porque era o único parlamentar honesto do Brasil, era o senador Caxias, que tinha uma esposa que ficava, né, tiririca com ele, não o deputado, né, ficava brava com ele porque ele não roubava. Né, e que ela queria joias, ela queria uma cama de 45 mil, um sofá de 67, ela queria comprar uma mesa na de Zenha, 200. né, ela queria comprar na Zenha, mas ela ficava brava que o senador Caxias era honesto. Ô novelão, hein? Ô novelão. Então, a CPI vai querer descobrir o que dizer. Agora, o PT, já alarmado, quer tirar o Salles de campo, né, que é aí, vai ser o Pelé dessa CPI do MST, vai ser o Salles. Você acha, doutor Nicoli? Na verdade, o que eu vejo de toda essa situação é uma concentração de poder nas mãos do Arthur Lira, né? Ou seja, o PT pede para abrir a CPI do 8 de janeiro, ele abre. O grupo bolsonarista pede para abrir a CPI do MST, ele também abre, né? Então ele começa a chantagear. Exato. E acho que é isso que a gente tem que observar. Porque eu diria que, assim como foi com o governo Bolsonaro, eu diria que o Lira tinha mais poder que o próprio Bolsonaro. E ele tenta repetir exatamente essa dose no governo Lula. Que bancou a candidatura dele, teve o voto recorde, né? Quem é que pode com o Lira? Eu também penso hoje no último... Tem toda a razão. No último Linha de Frente do sábado, eu disse que os 3 homens mais fortes do Brasil são Arthur Lira, Rodrigo Pacheco e Alexandre de Moraes, entendeu? O medo do PT chama-se Ricardo Salles, porque eles sabem muito bem que o Ricardo Salles vai sambar nas costas do PT, vai vir com os 2 pés no peito. Ele não vai deixar fazer aquelas palhaçadas que a gente tem visto na comissão. Mas não vai mesmo. E ele conhece, né? Exatamente, ele conhece. Esse é o medo hoje do PT, não é nem tanto dessa CPI sair ou então ter uma outra pessoa liderando. O medo deles tem nome e sobrenome e é Ricardo Salles. Tu imagina, né, se o Salles pega a relatoria dessa CPMI, o PT fica lá navegando, e aí é o que o Paulo estava falando, né? O Lira tem ali um monte de poder de troca até o final da CPMI, o governo sangrando todo dia na mídia e o Lira ali, bom, eu posso fazer isso, eu posso interferir no relatório final, mas o Lira vai dando as cartas. Eu acho, Negão, que dos 3 personagens que tu falou, ainda o nome hoje na política brasileira é o Arthur Lira. O que ele tem feito nesses últimos anos, desde da queda do Rodrigo Maia lá com Baleia Rossi até hoje, ele sai de um governo de direita, vai para um governo de esquerda com um arranhãozinho ali e agora está dando as cartas de novo. O Lira, ele dá um escorregão na política e de repente ele vai lá, ele reage e ele está com todas as cartas na mão. É impressionante esse cara. Acho que esta vai, hein, Carol, porque... Todo mundo fala assim, tem mais uma CPI não dá em nada, é um negócio sem sal. Agora, você imagina uma CPI com o Salles. Nossa, essa vai ser pra gente assistir comendo pipoca. Piada ruim que eu fiz agora, hein? Não, isso é boa, vai. Eu dei uma deixa aí pra pipoca, mas tudo bem. Olha, o que eu entendo, assim, o que eu sinto, desde que o Brasil é Brasil, essas CPIs, CPMIs,
tem uma limitação de quantidade, né, por governo, porque senão também eles não conseguem focar em outra coisa, mas elas são essencialmente para esvaziar o poder do governo em questão, né, porque ele perde a tal moeda de troca que a gente sempre fala aqui. Dependendo do andar da carruagem da CPI, por exemplo, do MST vai ser muito ruim para o governo. A do 8 de janeiro vai ser ruim, mas eu concordo com essa avaliação dos parlamentares que a do MST vai ser mais complicada. Ninguém sabe o que vai ser esse negócio. Tá tão louco. Mas ele vai perder moeda de troca, o governo, com certeza. Então vai enfraquecer para que ele coloque outros projetos em pauta, né? Eu só espero que, assim, projetos bons, como reforma tributária, também não deixe de acontecer. Mas vai ser bom. Alguns projetos, mas pelo menos, assim, é importante que eles não saiam de conversa, né? Que não percam o foco nisso. Mas muito projeto ruim acho que vai deixar de acontecer, o que é até bom, como é que você reforma um terreno cheio de escombros? Nossa Senhora. Que é a legislação tributária brasileira. Tem que passar um bom trator. Você tem que fazer a abolição de tudo, começar do zero isso aí. Porque não dá, não é para reforma, você tem que demolir e construir do zero. Mas tem propostas boas, o importante é que não seja usado também como manobra de manipulação e que passe uma proposta boa e que também aconteça a CPMI, que os acusados sejam... Bom, eu estou vivendo num país das... As últimas propostas que eu tenho visto... as últimas propostas que eu tenho visto, você tira o segundo P da palavra e põe um B. É a única coisa que o Brasil tem visto ultimamente, infelizmente. Agora, com esta CPI do MST, tá? Comprovando um elo, né, de financiamento do MST para esses grupos que cometem crimes, né, que eu sempre listo, mas hoje eu vou me abster de listá-los. São vários, no mínimo 5. Eu falo assim, uma invasãozinha tem no mínimo 5 crimes, que é o da invasão propriamente, que é o esbulho possessório, o dano, porque você danificou alguma coisa para invadir, né? Ninguém foi lá abrir a porta para você. Só de entrar. E é dano qualificado, porque tem um monte de gente, associação criminosa, periclitação da vida e exercício arbitrário das próprias razões. Esses 5 podem chegar a 15, né? Dependendo das circunstâncias. Podem chegar a 15. E aí eles falam assim, não, nós não admitimos nenhum crime. Então, assim, comprovados que quem comete crime tem ligação com o MST e, sendo o MST, o Teddy Bear, o ursinho Blau Blau de brinquedo, que vou mostrar para vocês um segredo, o Lula gosta muito de usar, mesmo ele não dizendo nada, levando o Stedley no avião. Ele leva Stedley para uma viagem. Na viagem que Stedley está com Lula, Stedley convoca invasões. E Lula não diz nada. Põe o MST no Conselhão, né? Muda a indicação no INCRA por força disso. Não condena, porque ele falou lá depois do dia 8 de janeiro, lá na reunião com os 27 governadores das unidades da federação, nenhuma afronta ao território brasileiro será admitida e nós interviremos. Na Bahia, nada. Em Pernambuco, nada. Querem negociar, né? As polícias só têm agido contra... Eu tenho visto a polícia agir só aqui em São Paulo e em Minas. Tirante isso, como diria o Goiás Matuto, tirante isso, né, Goiás disse que também vai fazer, a gente não está vendo. Então, assim... Ou essa CPI vai frustrar todo mundo que quer enquadrar o Bolsonaro como muso inspirador para livrar o Lula de ser o muso inspirador do MST, ou nós vamos ter o ex-presidente e o atual incorrendo nesse mesmo crime que não existe. Já pensaram nisso? É a famosa sinuca de bico, né? Já pensaram nisso? Mas aqui uma coisa tem que ser dita também. Você está tentando usar a lógica num país ilógico. Entendeu? Porque a lógica seria exatamente essa. Da mesma forma que a lógica seria que o atual ministro da Justiça deveria sair do seu cargo, o atual presidente deveria sair do seu cargo, pelo mesmo motivo que saiu o governador e está preso o secretário de Segurança. A lógica seria essa, mas esse daqui é um país ilógico, entendeu? Então, o que vai acontecer provavelmente, e se Deus quiser que seja isso, é o que a Carol falou, que
que o governo não consiga, seja esvaziado, esteja ali sangrando aos poucos e não consiga passar projetos ruins. O problema é se junto dele não passar projetos ruins, os projetos bons, que seriam a reforma tributária, acabe não passando também, que é uma coisa que a gente precisaria ter para ontem, tanto a administrativa quanto a tributária. Eu queria a tributária primeiro até. Né? Porque se, por exemplo, aí acontece isso, comprova a ligação com o MST, vê que o MST é irrigado por verbas de pessoas ligadas ao PT, eu estou imaginando aqui, e o Bolsonaro enquadram como muso inspirador do 8 de janeiro, né, no final das duas. Aí, porque vai começar a CPI, vai começar a CPMI, elas vão terminar praticamente ao mesmo tempo. E aí a gente vai saber. Aí enquadraram o Bolsonaro como muso inspirador do 8 de janeiro. Aí ninguém faz nada com o Lula. O povo se revolta. O povo vai poder se revoltar? Não. Ainda mais a PL. A PL, que não deixa mais Eu acho que ela não passa. Quietinho. Você acha que essa PL não passa, não? Mas já nessa atual conjuntura... Eu acho que o assunto se esvazia antes de chegar no povo entendendo quem é o acusado ou não. Geralmente CPI é assim, já teve CPI do MST, se eu não me engano 3 CPIs ou 4 já tiveram, que não tiveram resultados muito bons, mas que foram nos primeiros governos Lula, né? Agora a gente vive outra conjuntura, a omissão do governo perante as invasões é imensa, é muito declarada, e eu acho que é aí que eles vão pegar para acusar essa conivência, né, essa participação. E eu não acredito que vai chegar, até porque a CPI não pode incriminar alguém. Enfim, eles dão um segmento, né, para o setor jurídico. Mas já é um bom começo para enfraquecer o governo e para a gente colocar um pouco esse assunto em alta, porque antes era intocável, Pavinato. Você não podia falar que sua terra estava sendo invadida, porque não, era um movimento social extremamente necessário para o país. Não é, a conjuntura é outra, o país é outro, e tem que sim colocar os errados, os criminosos na cadeia. Mas esse negócio de muso inspirador depende do PGR, que é o Procurador-Geral da República, que claramente está querendo ser indicado de novo. Né? Porque se o PGR, por exemplo, o Bolsonaro não pode chamar de ladrão o Itamar Franco. Não pode. Mas o Lula pode chamar o Bolsonaro de genocida. Compreende? E a PGR, que tem atuado firme contra o Bolsonaro por chamar de ladrão o Itamar Franco, quando o Bolsonaro foi até ela falar assim, olha, o Lula está me chamando de genocida. Mas não é tão grave assim. É Brinks. Não é tão grave. Ele estava de Brinks. Tiago, eu tenho a impressão que a CPI do MST ela está servindo muito mais para neutralizar outra CPI, que vai ser do 8 de janeiro. Né? E vai haver um acordão entre os dois lados, ninguém condena ninguém, ninguém investiga muito a fundo. A tendência é que polariza ainda mais a sociedade, coloque um contra o outro. E acho que esse é o problema, né? Porque é um instrumento mais político do que qualquer outro. Né? Exatamente. Até porque se a PGR não fizer nada depois... Sabe por que também o povo pode não se revoltar, como você disse? Por causa que, a exemplo do que a gente teve na CPI da Covid, vai virar um tremendo fla-flu. Porque a CPI da Covid demorou tanto, demorou acho que 6 meses, se eu não me engano. Os primeiros 2 meses ali, ficou aquela coisa... Nossa, hoje vai ser o jogão. Velho da van vai na CPI. É um jogaço hoje. A Nise Yamaguchi vai na CPI. Vai ser um jogaço. E foi isso que virou uma torcida. Então, por exemplo, a gente vai esperar o Salles. Eu vou assistir a CPI, eu não vou me tirar dessa torcida, porque eu tô nela, entendeu? Eu vou esperar, se o Salles está lá, eu vou esperar sempre o Salles com o pé no peito. Ele vai ser o atacante. Então, o dia que o Salles estiver mais amuado, estiver meio tristinho, para mim já não foi um bom jogo. Caio Ibope. E esse é o grande problema. Eu me coloco junto, porque seria muito hipócrita se eu não me colocasse, porque é um problema que a gente está vivendo hoje no Brasil, da gente levar a coisa tudo muito nesse... Tudo vira futebol, porque eu acho que demora muito. É muito cansativo, e aí chega uma hora em que você fala, nossa, ainda tá tendo CPI. Não, aí você vai ver o Flávio Dino, que nem na comissão. Flávio Dino, você obteve autorização de alguém para entrar lá? O Brasil tem um problema muito sério. Na época das Sesmarias, logo depois do descobrimento do Brasil, bicho, até ele chegar em 1988, que foi o ano da Constituição, nossa senhora, já acabou o prazo inteiro da CPMI acabar. Ou você dormiu assistindo, né? Você tirou um bom cochilo e até agradeceu o discurso. O que vai acontecer? Assim, acho que o Paulo tocou num ponto que é bem importante, né? Uma CPI vai anular a outra e é isso. E assim, eu espero estar errada, mas eu não acredito nisso.
Quem vai sair com o poder dessas duas CPIs, tanto da do 8 de janeiro quanto do MST, vai ser o Arthur Lira, a forma como ele vai conduzir isso. Concordo. E aí tem um ponto que o Negão tocou aqui, que é o tempo de CPI. A CPI da Terra, que terminou em 2005, eu trabalhei nela. Ela começou assim, foi isso que o Negão falou. Os primeiros 2 meses é notícia todo dia, governo sangrando todo dia, dá manchete de jornal, aquela atuação histriônica dos parlamentares, aquilo hoje dá muito like, dá muito view. Chega uma hora que ela começa a cansar e aí, de repente, ela termina a toque de caixa. Que foi o que aconteceu com a CPI da Terra, que ela acabou simplesmente com o relatório lá da Belardo. Ela acabou sem terra. Ela acabou com o indiciamento de 3 dirigentes ligados ao MST, que foram acusados de lavagem de dinheiro e corrupção, mas não deu em nada, o processo não foi para frente. Então, acaba causando um cansaço e aí ela termina de qualquer jeito. Vai servir para travar a pauta, como a Carol falou. A gente não vai discutir arcabouço, não vai discutir reforma tributária. Né? É igual TCC. É igual o TCC. É igualzinho ao TCC. Tu começa lá, dedicado, aí vai, aí no meio tu já tá cansado, TCC no final de faculdade ruim ainda. TCC de faculdade ruim. Nossa, é isso, a melhor comparação enche de citação. Agora, o problema de uma neutralizar a outra, neste caso, é muito sério. Por quê? Do lado do MST, a gente tem um grupo que, possivelmente, a coberta estimula e financia invasões que são sempre criminosas, porque são invasões, não existe invasão não criminosa. Mas, do outro lado, nós temos 1.390 pessoas com a faca no pescoço. Se uma anula a outra, nós podemos aceitar 1.390 tiradentes ali? Infelizmente, eu acho que vai se esvaziar. Vão se esvaziar as duas, os assuntos. Eu acredito que sim. É um problema. E aí, o que as pessoas sempre me perguntam é, vazaram aquelas imagens semana passada. Acho que foi terça-feira. Por aí. Quarta, alguma coisa. Vazou as imagens. Se não tivesse vazado, ninguém ia estar sabendo dessas imagens. Ninguém ia estar sabendo que a Polícia Federal ela fez um relatório sem terminar a investigação. E o G. Dias estaria lá. Ninguém estaria sabendo que a PGR fez uma denúncia com base num relatório que era nulo. E que a PGR sabia, porque tinha acesso, segundo o G Magazine, o G Dias. E aí todo mundo se pergunta, estavam escondendo aqui, ó, é o sêmen no vestido da Mônica Lewinsky, isso hoje em dia. É um sêmen no vestido da Mônica Lewinsky. Ah, tá, ele pode ter, como é que se diz? A mulher dele pode ter feito um bola-gato, engasgado e voou no vestido dela. Pode ser, mas precisa se investigar, porque o sêmen está no vestido. Mas não se investigou, optou-se por esconder. O que o Brasil viu tem prova que estava escondida até agora. E mesmo assim ninguém faz nada para consertar. A PF está indo atrás de ouvir, mas tá, e os relatórios que você já mandou? Tinha que voltar, devolve, porque é nulo. Investigação parcial gera nulidade, então você anula o processo penal. Mas o processo penal está correndo ainda, por quê? Porque ninguém pode anular uma decisão do STF. É a lógica no país ilógico. Você está pedindo a lógica. Mas isso é assustador, porque nem as provas sendo expostas, a gente vê alguma movimentação. Exatamente, ninguém se movimentou, está todo mundo quieto. Exatamente. Está todo mundo ali fazendo a egípcia, como se diz no jargão LGBTQIA+. Todo mundo fazendo a pêssega. Não é? Eu tenho a impressão que é um temor ao STF também, né? De, enfim, eventualmente ser enquadrado também por qualquer motivo, mas é difícil contestar uma decisão superior, não tem o que fazer, né? Não é difícil, é impossível. Possível. Não é? Mas é fácil contestar, mas é impossível ter eficácia na crítica. Mas todo mundo tem medo hoje do STF. Todo mundo tem medo, mesmo que esteja ali tudo na cara, entendeu? Mesmo que, como eu disse aqui, como é que você... O certo era o presidente ter sido afastado. Vamos dizer até que seria, Negão, você está exagerando, tá, afastar o presidente, afastar o ministro da Justiça, mas Anderson Torres ainda está preso.
Ele não deveria estar preso. Não. Entendeu? Ou com o general deveria ter mais do que... por favor, vamos vir aqui para conversar, porque foi basicamente o que aconteceu com ele. Ele que pediu demissão, ele nem foi afastado. Então... Exato. Assim, que a gente sabia que tinha vídeo, a gente sabia. Óbvio que sabia. Tinha vídeo. Ué, tem câmera de segurança em Brasília, só faltava não ter. Né? Agora, o engraçado é que quando o Temer pegou o Palácio do Planalto, ele descobriu que todas as câmeras do Palácio estavam desligadas há muitos anos. E ele que as religou. Mas a gente sabe, tem muita câmera lá na Praça dos Três Poderes. Então, que tem vídeo, tem. A gente só não sabia o conteúdo. Todos nós achávamos que todo mundo que foi indiciado, né, de alguma forma nessas imagens. Que essas imagens foram vistas. Por isso, nós temos 1.390 denunciados. Mas o que se descobriu foi que tem imagens com pessoas... Que aparece a Glaze, aparece o Dino, aparece o Padilha, aparece o Jacques Wagner, aparece o G. Dias. E sei lá mais quem aparece. E apareceu no vídeo, tem que ser ouvido. Até o Lula no final aparece. É a lógica. É a lógica. Esse é o negócio. Que a gente sabia que tem um vídeo, tem. Agora, saber que esse vídeo estava em poder da polícia, que deveria analisar e ouvir todas as pessoas que nele aparecem, não fez um relatório que não podia ter feito, e aí a PGR faz uma denúncia que não podia ter feito, e aí o STF denuncia por maioria, à exceção dos votos dos ministros Nunes Marques e André Mendonça, dá prosseguimento à denúncia, não devendo tê-lo feito, devendo ter devolvido ao PGR, fala, PGR, Polícia Federal tem que terminar, aí vê se o relatório, aí você sana a nulidade. Mas enquanto isso, tem gente, quem está preso mesmo, em preventiva, não pode nem entrar com habeas corpus, que é o caso do Anderson Torres. O Anderson Torres, ele deveria, a ordem de prisão dele deveria vir do STJ primeiro, porque ele era um secretário do governo do Distrito Federal. O que acontece, começando já no STF? Súmula 136, você não pode revogar a prisão decretada por ministro do Supremo. Então, você não tem recurso, você não tem duplo grau de jurisdição. Quem está preso não tem nem direito a habeas corpus, porque não se revoga a prisão decretada por ministro do Supremo. Só o pleno, só o julgamento de pleno. Mas daí não é revogar a prisão, aí é condenar ou absolver. Olha que coisa louca. E não anda, né? Bom, já que eles estão tratando só disso, eles deveriam até acelerar o processo para que andasse. Exatamente. Como dizia Joel, acelerou. Deviam ouvir um pouquinho mais de Calypso ali. Mas falando em hits,